Mega Vitan Brasil Suplementos, Veras Fashion e CSS Construções e Reformas apresentam Café com os Craques. Hoje um fera brabíssima, treinador de futebol, treinador mental de atleta, Marcos Corrêa da Silva, meu querido Marquinhos. Vem com a gente, acompanha aí. Vem com a gente o Café com os Craques, hoje aqui com o fera Marcos Corrêa da Silva, Marquinhos, treinador de futebol, treinador mental de atleta que jogava muita bola. Tudo bem, Marquinhos? Beleza, Roberto? Tudo bem? Um prazer estar com você novamente. Prazer é todo nosso, a honra de falar com os craques. A gente, graças a Deus, está tendo essa oportunidade de ir até vocês, tirar uma foto e conhecer de perto um pouco da realidade. Marquinhos, você nasceu aonde? Jogava na rua, jogava na escola, jogava futsal. Como é que foi até você chegar no futebol profissional? Conta pra gente. Bom, Roberto, como eu falei para você, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou de Minas Gerais, né? De Silveira Carvalho, lá perto de Mulheré. Vim para o Rio muito cedo, aí o futebol começou para mim na escola, na verdade, né? Na escola. Meu pai tinha me dado uma bola, quando criança, com 6, 7 anos, aí começou ali aquela brincadeirinha e tal. Na verdade, eu nem almejava, nem sabia o que era futebol, na verdade, que era ser profissional e outras coisas. Aí começou na escola, treinando na escola, jogando na quadra da escola, com o professor da escola. E depois eu conheci um amigo chamado Pará, José de Vargas, o nome dele, eu lembro até hoje, o Pará. Tinha o auxiliar dele, Jorge também, que era um amigo dele, trabalhava com ele. Tinha um time chamado Grêmio Recreativo Imperial, em Cabo Sul, Nova Iguaçu. E aí começou tudo ali, jogando com o Pará, ele incentivando a gente, né? Aquela garotada, os amigos que também foram atletas profissionais, no Grêmio Recreativo Imperial com o Pará e com o Jorge. E fui trilhando depois, almejando aí jogar em sub-15, sub-20, sub-16, sub-17. Fui chegando até chegar ao profissional, mas tudo começou com o Pará, no Grêmio Recreativo Imperial, depois pelo Cabo Sul, e daí eu fui seguindo a carreira da forma que tem que ser, né? Começando de baixo. Maravilha. E quando você para de jogar, você logo vai para ser treinador? Você ficou um tempo? Como é que foi? Não, então, Roberto, assim que eu parei de jogar, na época, se eu não me engano, acho que eu estava no Mesquita ou União Esportiva, se eu não me engano. Assim que eu parei, na verdade eu tinha contrato, o treinador saiu, eu já assumi ali. Aí eu comecei ali, em 99. Maravilha. Como jogador, quais foram as suas maiores alegrias, você recorda? Cara, como atleta, uma alegria que eu tive foi assim, tive lá na base do Flamengo treinando através do professor Falafino, Paulo César, joguei no ICB com essa rapaziada que teve no Flamengo também, Zinho, Malhado, Dudu, Marcos Paulo, Luiz Fernando, Cado, Ronaldinho Feiticeiro, que é meu amigo. Então teve esse começo lá no ICB, depois na base do Flamengo, né, participando com a rapaziada. Depois fui para São Paulo, fiquei no Rio, Mesquita, e fui indo até que saí do Rio para alguns clubes, até que parando a carreira no Mesquita, eu virei treinador. Mas a maior alegria que eu tive foi no São Cristóvão, na época, em que eu com 17 anos eu fui para o profissional, levado pelo professor Madeira, que hoje é falecido e tal, mas eu com 17 anos eu já estava no profissional de São Cristóvão. Certo. E jogava de quê? Qual era a tua principal característica? Eu era um meia que virei lateral esquerdo e depois fui parar na zaga. Incrível, né? Mas a gente tem que ser assim, tem que ser polivalente. Muito bom. Meia, lateral esquerdo e zagueiro. Isso quer dizer que você sabia jogar, meu amigo, porque algum treinador foi percebendo que você ia render naquela posição. E como treinador de futebol, tipo assim, para revelar, lapidar os jogadores na base, quais são as maiores dificuldades, Marquinhos? Uma dificuldade, Roberto, é a estrutura, né? Eu não posso falar de campo, porque campo você se vira. Até na rua você treina um atleta. Mas assim, é falta de estrutura, né? Você tem que dar o seu melhor com o melhor que você tem. Mas na verdade, a maior dificuldade é a estrutura que você encontra nos clubes, em alguns clubes, né? Não vou falar nomes aqui, mas você tem essa dificuldade ainda tem clube que precisa de ajuda, de apoio da localidade ou de alguma cidade que ele funciona. Mas a estrutura é muito complicada quando você não tem. Tá certo. E por que, na tua opinião, nós não temos aquela safra de craques como tínhamos antigamente? Hoje a gente, seleção brasileira, a Copa começa 50 e poucos dias, ninguém sabe quem é a seleção. Por que não temos mais tantos talentos, tantos craques como na tua época, Marquinhos? Então,
Pode ser, eu posso estar errado naquilo que eu vou passar para você, mas é a minha colocação, como trabalhar a mente de atleta, ser treinador de futebol. Por exemplo, antigamente, nós não tínhamos muita situação para se divertir. Onde eu morava, para chegar na praia eram 3 horas. Então nós não tínhamos muitas coisas para nos divertirmos. O que acontecia? Ia para a bola, ia para a rua, ia jogar bola. Então é o que tinha de diversão. Era o mais barato, né? Era próximo de casa. Então ia jogar bola, ia brincar. Hoje você tem uma vasta opção de diversão, né? Você tem a praia, você tem o parque, você tem a noitada, você tem a balada, você tem até o circo que tinha antigamente, hoje não tem mais, mas ainda tem alguma coisa, né? Você tem um show ao vivo para assistir. Então hoje, acredito eu, que a diversão está tirando a vontade de alguns atletas de virar profissional, até de estar focado só no futebol, que antigamente quando eu comecei, eu lembro, eu não tinha pretensão de ser jogador de futebol, eu queria me divertir, mas a coisa foi ficando séria. Então eu acho que a parte mental desses atletas que são bons jogadores no amador, na várzea, está mudando um pouco porque eles têm muita diversão. E às vezes a nossa mente fica sabotando a gente, vai se divertir que é melhor. Porque o futebol exige coisa séria, exige treinamento, foco, dedicação. E quando você não tem isso, a tua mente leva mais fácil para a diversão. Aí acredito que alguns jogadores estão se perdendo nesse sentido de comprometimento. É melhor me divertir do que treinar. Aí alguns atletas, craques, estão sumindo, eu acredito devido à variedade de situações para se divertir, para se locomover. Hoje está muito mais fácil, antigamente era mais difícil. Então eu acho que a diversão de atleta era jogar futebol, ou então brincar daquilo que gostava. Hoje não, hoje é festa, é prazer. Então o prazer tirou o foco do atleta. Muito bom. Inclusive, você é treinador mental de atleta, a gente já vai falar disso, Sim. Da importância de um trabalho bem feito na parte mental de atleta. E também, Marquinhos, eu acho que você falou aí, muito importante, que realmente, antigamente, a nossa opção era a bola. Era barato, estava perto da gente, né? E hoje não temos mais tantos campinhos como tinha. E hoje o maldito celular, ou bendito, porque a gente está aqui falando do celular, a internet, mas tirou também o foco da garotada. A garotada vai dormir meia-noite, não quer, infelizmente, pagar o preço de ser atleta. Mas mal necessário, né? Pois é. Mas vamos falar um pouquinho, e aí além de treinador de futebol, você fez cursos, faculdade, você fez especializações para ser treinador mental de atleta. Fala aí um pouquinho exatamente o que é um treinador mental de atleta, qual é o teu trabalho, qual é a importância. Roberto, vários treinadores, né, falam sobre isso, sobre a parte mental, físico, técnico, tático e mental, falam sempre isso. E tem algo mais também ligado às valências físicas também, né? Então as pessoas falam muito isso hoje. A parte mental não quer dizer que você vai ganhar jogo, quer dizer que ela é uma ferramenta aliada ao trabalho da comissão técnica para que você possa ter mais foco, mais concentração. Igual a gente explica, por exemplo, como é que você vai trabalhar um atleta que hoje ele não está legal, ele está sentado pelo canto, ele está ali para o treino, mas ele não está afim de treinar. Então, como é que você vai fazer um trabalho longo para esse atleta que não está afim de treinar? Então, quando a pessoa não está afim, o atleta não está afim de treinar, quanto mais longo for o trabalho, pior, você não vai tirar nada dele. Então, a gente está aqui para isso, captar um olhar, ver como está o grupo, qual jogador que está um pouco destacado, qual jogador que está sem estímulo naquele momento, ou alguma informação que chega até você através da comissão técnica, ou o jogador te procura. Teve um jogador que me procurou lá em Espírito Santo e falou assim: professor, tô morrendo de saudade do meu filho, dos meus 2 filhos. Eu falei: que tipo de saudade? Muita saudade, eu quero estar perto deles, eu quero ir embora. Eu cheguei para ele e falei: cara, que legal que você quer ir embora, que você ama seus filhos. Isso é bom para um pai que ama o filho, é muito bom sentir saudade. Mas eu queria falar uma coisa para você: existe uma coisa muito melhor para você fazer pelo seu filho, em vez de você retornar para casa e matar a sua saudade. O que é que você acha, jogador, de você botar teu sonho na frente da saudade? Bota seu sonho na frente da saudade, porque você vai chegar em casa com o sonho realizado e você vai poder cuidar melhor dos seus filhos. O que é que você acha? Só falta mais um pouquinho, mais um passo. Você deu 300 passos até agora, você vai, por causa de faltando 2 passos, você vai voltar. Seja forte. Aí ele: eu não tinha pensado nisso. Eu falei: então é por isso.
Aí, Roberto, a parte mental é para isso, esse momento difícil que o atleta se encontra. E se ele estiver motivado, Marquinhos, já tiver com motivação lá em cima, porque motivação não depende da gente, depende do atleta. A motivação é dele. A gente não motiva ninguém, a gente potencializa a motivação do cara. Se ele já estiver bem, melhor ainda que a gente bota mais coisas na memória dele para que ele possa ampliar, usar a neuroplasticidade, tentar moldar tudo que ele quer lá na frente e vamos embora, vamos trabalhar, vamos atingir essa meta e vamos embora. Então a gente coloca esse foco na mente do atleta para que ele possa desenvolver melhor. Muito bom, Marquinhos. Você foi atleta profissional, você é treinador de futebol e treinador mental de atleta. Você tem a manha e conhece também profundamente o futebol e esse meio, né, de vestiário. O corpo fala, o jogador que está... Você olha às vezes para o jogador, a postura dele fala como é que ele está? Tudo é forma de comunicação, né? A comunicação pode ser positiva, pode ser negativa, né? Você tem que saber o que fazer com o mundo exterior, como você vai lidar com aquilo que você está vendo e com aquilo que está dentro de você também, o que fazer com aquilo. Por exemplo, chegou informação para você de crítica, não importa o que falaram, agora eu quero saber o que você vai fazer com a informação que chegou até você. Aí que está a parada, aí que você tem que se virar. Se essa informação você deixar te sabotar, ela vai te complicar. Agora, se ela chegar e falar assim, é problema da informação, não tem nada a ver com ela, você vai jogar ela fora. Então, igual um amigo falou comigo assim, um empresário que trouxe um jogador para mim, cara, você está fazendo tudo de novo. Especialização em psicologia clínica, especialização em psicologia esportiva, pô, tu já é coach, é terapeuta, é professor de educação física, é treinador. Aí eu falei para ele, não é um sonho fazer novamente, é uma necessidade de aprender o que está acontecendo de novo na psicologia, no coach, na terapia. Eu tenho que saber tudo isso de novo. Por quê? Porque eu preciso que as informações cheguem até mim para eu poder desenvolver também com outras pessoas. Excelente, Marquinhos. Me fala uma coisa, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, que estamos há 2 meses, menos de 2 meses para a Copa do Mundo. O treinador, não vou falar do torcedor, sim, mas o treinador, tá certo? O especialista em futebol, Marcos Corrêa da Silva, vê a seleção com potencial para ser campeã, vê a seleção perdida, qual é a tua visão? Bom, Abel, olha só, antes de dar essa resposta, vou fazer uma colocação aqui. Eu fui treinador de 14 equipes profissional, 10 no Rio e 3 fora do Rio de Janeiro. Então a gente rodou esse Brasil inteiro, a gente viu tudo. Tem jogadores por aí, pelo Brasil inteiro, que são feras, só não são treinados, só não são vistos. Então, alguém precisa rodar melhor esses lugares para ver esses jogadores. Jogadores a nível top. Você vê um jogador com nível top, que não tem nem treinamento adequado, nem suplemento adequado, mostra o que vem mostrando, imagine se tiver. Na parte mental que a gente pode trabalhar, a parte técnica, a parte tática, tudo isso. A neuroplasticidade, a parte cognitiva, vamos lá, vamos trabalhar isso. Então, tem tudo isso aí. E o Brasil, às vezes, se a gente observa, fica naquela mesmice, aqueles mesmos jogadores, aquela mesma conversa, porque, tem que trazer fulano de tal, porque tem experiência de rodagem, tem que trazer... Sim, ok, mas os que não estão no momento, que não estão apresentando algo para ficar na seleção, mesmo sendo bons atletas, tem que mudar. Tem jogador do Cruzeiro que foi o artilheiro do campeonato, tem que dar sequência pro cara, não pode botar o cara no jogo e acabou. Chegou aquele outro rapaz aí que a gente nem conhece, mas olha a vitalidade do cara, aquilo ali é a seleção brasileira. Esse tipo de situação que funciona. Atleta que veste a camisa e atleta que tem como se esforçar no mínimo para poder chegar a algum lugar. Porque às vezes jogadores já realizados, com nome, com a técnica apurada, mas se você não treinar e trabalhar focado nisso, você não vai conseguir nada. Queira eu estar errado, mas acredito que a seleção brasileira não vai chegar. Tá difícil, amigo. A gente que gosta de futebol, como torcedor, vou torcer muito pela seleção, mas como alguém que acompanha um pouquinho de futebol, a bagunça que era a CBF, e o que você falou, não tem uma renovação de verdade. São sempre as mesmas peças, uma ou outra só que acaba tendo uma oportunidade. E no Nordeste, nosso Brasil afora, tem muito jogador bom que não é valorizado. Esse garoto do Bahia, o Juba, não sei por que não está na seleção. Você falou do Caio Jorge no Cruzeiro, mas também tem o Matheus Pereira. Vários jogadores, parece que atuar no Brasil parece que é um predicado para você não ser convocado para a seleção brasileira. O Neymar, por exemplo, é um cara que tá tudo bem, o cara tá mal. Tem que ir, cara. Na minha opinião, posso estar errado. É o craque de verdade. Vai entrar,
ele vai transformar e vai ajudar também a galera, porque querendo ou não, é o único atleta em evidência que nós temos hoje aqui no Brasil que tem o nome que ele tem. Então esse cara tem que ir, porque, mas ele não consegue jogar no Santos. Claro que não vai conseguir, mas se você botar ele no Flamengo, bota no Fluminense, ele vai jogar. São Paulo ele vai jogar. O Santos não ajuda ninguém, o time do Santos. No momento não. Verdade. Marquinhos, para as empresas, os clubes, né, que estão vendo, vão ver esse nosso vídeo aqui, o Café com os Craques, querendo contratar o treinador mental de atleta, Marcos Corrêa, como é que faz? Cara, no Instagram, Marquinhos Corrêa no Instagram, pode acessar lá, mandar mensagem por lá, ou pelo Facebook, Marcos Corrêa da Silva, que vai falar comigo com tranquilidade. E você faz trabalho individual e para grupos, não é isso? Isso, eu trabalho alguns jogadores, já trabalhei alguns jogadores do Flamengo, Botafogo, Fortaleza, 2 jogadores na Itália, tem Nacional de Manaus, Espírito Santo, Ceará, e assim vai, a gente vai buscando aí. Portugal, 4 em Portugal, que a gente vai trabalhando aí. Quem precisar de uma parte mental de atletas, vamos embora, vamos potencializar essa motivação aí. Show de bola. Marquinhos, e o futebol, você, como tantos meus amigos que a gente entrevista, a grande maioria, jogaram em vários clubes, não se tornaram jogadores a nível de seleção por alguns motivos. A gente sabe que o futebol, às vezes, não é só o talento, tem muitas coisas que envolvem o futebol, mas graças a Deus vocês consolidaram aí uma carreira como jogador, como treinador de futebol. Então eu só tenho, meu amigo, que agradecer a Deus pela sua vida, parabenizar você pelo ser humano que você é, pelo profissional que você é, e hoje agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui tomando um café aqui na sua casa. Você fez um banquete pra gente que eu nem merecia tanto, mas quero te agradecer demais e pedir a Deus que te abençoe, guarde e proteja você e sua família, que você siga aí no futebol, como treinador de futebol, como treinador mental de atletas, dando estrutura, né, para que os atletas possam, como você falou, não faz ganhar o jogo, mas potencializa o teu trabalho, potencializa, porque em algumas outras entrevistas que a gente fez, você falou, a parte mental do atleta representa um percentual muito alto no desempenho dele, né? Exatamente. O atleta bem performado mentalmente, ele consegue mudar, usando neuroplasticidade, ele consegue moldar as atitudes dele. Hoje em dia o pessoal fala muito na parte cognitiva, vamos trabalhar a parte cognitiva e tal. Não tinha muito isso, né, antigamente, mas hoje está muito assim, muito parte mental. É bom isso? Toda hora? Não é só mental. Não pode esquecer que tem o trabalho de campo, mas a parte mental, se você não estiver bem, você não vai para o campo. Show de bola, meus queridos. Então, esse foi o Café com os Craques. Hoje, Marcos Corrêa da Silva, treinador de futebol, treinador mental de atletas. Para a gente, para os íntimos, para o futebol, Marquinhos. Obrigado, Marquinhos, mais uma vez. E obrigado por tudo, não só pelo café, mas pelas indicações de atletas que você manda para o nosso canal, o Batista e tantos outros. Mandar um abraço para o professor Batista. E a você só tenho que agradecer. Eu que te agradeço, Roberto. Queria mandar aqui um abraço para o meu irmão Miúdo, treinador, que é meu irmão de coração. Gosto muito desse cara, tenho respeito muito grande por ele. Para o Bel também, que são meus amigos também, lá do Miguel Couto, essa rapaziada nossa aí, que é nossos amigos até hoje, o Zila, que é meu amigo, Guto, aquela rapaziada nossa, né? Davi, o Carlos lá do Vila Velense, um abraço, seu Miguel lá do Vila Velense. Queria mandar um abraço para essa rapaziada, o Calu, e Papai do Céu ilumine todos nós. Para minha filha Laura e para minha esposa Vanus também, não posso esquecer, né? Isso aí. Deus abençoe a todos, muito obrigado e até a próxima.